Então, você vê, esse aí é um paciente que ele está usando muletas bilateralmente, ele nem está fazendo uma marcha com muletas da forma mais adequada, que normalmente a gente né, ensina para o paciente fazer a marcha reciprocada, né? Então, você coloca a muleta de um lado e a perna do outro e vice-versa, né? E aí vai fazendo a progressão. Ele coloca as duas ao mesmo tempo, mas enfim, a gente vê que ele é um paciente que precisa das muletas. Ele não está usando o vórtice aí, mas a gente não está vendo uma vista no plano sagital, mas ele tem uma flexão do joelho aumentada. Então, esse é um paciente que certamente é um nível lombar baixo. Ele vai ser, então, naquela classificação MMFC2, né? A gente está falando um pouco disso, mas é isso que o Felipe falou. Eu acho que não vai cair tão logo essa classificação para vocês, mas o GMFCS também foi de uma hora para outra que perguntaram, né? Só que o GMFCS já tem anos, né? Isso aí é desde a década de 90, 2007 né? ou 97. Essa foi a última, acho que foi 97, foi a primeira. 97, se não me engano, isso. Francesco, aproveita, então, assim, e tem uma coisa que às vezes é angustiante quando o colega que acompanha a criança com mielo, ela quer insistir com a família, explicar a função das muletas, e às vezes a família tem um pouco de resistência, ou a criança, quando vira adolescente, não quer usar as muletas, né? É que muitas vezes a família, ela tem a impressão de que quanto mais independente o paciente fica de órteses e de aditamentos, ela tem a impressão de que o paciente está melhor. Então, isso acontece com muletas, isso acontece com a órtese, isso acontece passar da órtese fixa para articulada, então é uma febre. O contrário, né? Da articulada para fixa. Mas assim, quando ele passa... Nossa, agora não precisa mais da fixa, agora pode ser uma articulada. Ele acha que o paciente está melhor. E no fundo, às vezes, biomecanicamente, ele está andando muito pior, ou ele está trazendo muita sobrecarga para o quadril, para os joelhos, enfim. Exato. Para a coluna, para tudo. Exato. Daí então, não, pode falar. O que você esperaria desse paciente se ele não estivesse usando as muletas? Assim, para esse paciente, provavelmente ele nem andando estaria, né? Talvez ele tivesse mais dificuldade. Alguns pacientes, é isso que vocês falaram, alguns eles até conseguem andar sem, né? Se você vai e coloca uma órtese, de repente, suropodálica e deixa ele sem as muletas, eles conseguem andar sem as muletas. Eles conseguem andar fazendo oscilação lateral de tronco. O problema é que, assim, ele andando sem a muleta e fazendo oscilação lateral de tronco, ele vai gerar um estresse nas articulações dos membros inferiores, de uma forma geral, mas muito no joelho, né? Isso acaba gerando, geralmente, um estresse em valgo no joelho, né? Que a gente vê muito bem na cinética da marcha. E que já aproveitando duas questões, né, que a gente não falou, mas que é típico da criança com mielo, que é essa compulsão alimentar, o aumento de peso, Sim. que contribui negativamente para a marcha, né, e o valgo dos joelhos, né? Exato. Tem os valgos dos joelhos e eles têm um valgo que é dinâmico, assim, porque você tem uma rotação lateral do pé, e com a rotação lateral do pé com a flexão do joelho na marcha, junto com essa oscilação lateral de tronco, O momento interno varo gera um momento interno varo, que é um estresse em valgo do joelho muito grande, né? E acaba tendo um pouco de sobrecarga. A gente fala de crescimento guiado, né? Então, eventualmente, você tem uma pressão na fise lateral do fêmur. Sim. E acaba que esse valgo estrutura, né? Dependendo da situação. Lembrar isso, um outro fato, né? Já que você comentou nisso, esses pacientes têm uma qualidade óssea ruim, né? Porque é um membro que tem menos estímulo neurológico, ele recebe menos carga. Então, geralmente, pacientes têm mais fraturas, né? Então, principalmente os não deambuladores. Os não deambuladores, né? Porque é um osso de menor qualidade, né? Lembrar que a fratura mais comum, isso é uma questão também, acontece no fêmur distal, é a região mais comum. E quando você for tratar a fratura de um paciente PC, cuidado. Primeiro, se você for operar, de um paciente, mielo. Se você for operar, cuidado com o implante, porque o osso é de má qualidade, e mobilizar esse paciente o mínimo possível. Não deixar ele muito tempo imobilizado, senão vai ser uma fratura atrás da outra. É isso que você falou da questão da inervação, é muito importante, né? Porque assim, a gente esqueceu de falar uma coisa que é fundamental, que é a sensibilidade, né? Sim, a gente falou, mas não frisou. Você comentou no início. Então, inclusive, como a lesão primária da miela é uma lesão dorsal, você tem mais alteração de sensibilidade do que motora. Sim. Né? Lembrando que a raiz dorsal é a raiz sensitiva e da medula, né? Os residentes aí. E aí você pensa o seguinte, tem uma questão simpático-reflexa também, né? Sim, então, autonômica, né? Então você tem uma alteração... Uma desautonomia. Desautonômica, e isso atrapalha a cicatrização, atrapalha a circulação periférica, atrapalha... Alterações proprioceptivas que vão gerar ali
contraindicar alguns procedimentos, né? Que a gente vai falar como artrodeses, né? Que a gente Sim. deve evitar ao máximo, né? E aí a importância da ortetização, né? Que ela deixa de ser só uma questão da marcha, e às vezes mesmo os pacientes não deambuladores, a gente ortetiza tanto para prevenção de deformidades ou para manter correções, mas também para essa questão da acessibilidade, né? Exato. Questão das úlceras. Qual que é a dificuldade dessas úlceras? Francisco, aqui, ó, nesse paciente, o que que falta, assim? E aí, aproveitando que eu fiz a pergunta da marcha, eu estou falando coisas que são do dia a dia, que acontecem, são questionamentos que a gente recebe, assim. Se, eventualmente, o terapeuta que está acompanhando ou o médico passa para ele uma marcha, uma órtese articulada, Sim. ou não passa nada? O que você falaria, assim, só para a gente concluir esse raciocínio? Não, a questão da órtese para, enfim, para proteção do pé, assim, tanto do ponto de vista sensitivo da pele, né, que ele vai ter realmente uma chance maior de formar úlceras, quanto a essa questão autonômica, né, que até o Fernando falou um pouquinho, que quando você não protege uma articulação que não tem propriocepção, você pode levar a uma artropatia do tipo Charcot, né, que não é tão comum na mielo assim, em pacientes mais novos, mas eu já vi em pacientes mais velhos tendo. Então, essas duas funções protetivas aí são importantes. E a questão da órtese articulada, né, porque para mielo, nesse caso aqui, na verdade na mielo eu digo que quase, eu gosto de falar às vezes que o mielo, ou ele precisa de uma órtese fixa ou ele não precisa de nada, assim. É muito difícil você usar qualquer outra coisa no mielo que não seja uma órtese fixa. Porque nesse caso, o que a gente quer? A gente quer impedir o avanço da tíbia no segundo rolamento para que o joelho se mantenha em extensão. Se você coloca uma órtese articulada, ele pode até dar um pouco de proteção do ponto de vista sensitivo ali, da propriocepção, etc. Mas ele vai continuar avançando a tíbia no segundo rolamento e vai continuar fletindo o joelho, né? Então você vai perder essa função. E os níveis mais baixos, eventualmente, que você poderia pensar, de repente um paciente ali sacral baixo, poderia usar uma articulada. Mas aí, às vezes, ele nem precisa de nada, né? E se precisa, às vezes é só alguma coisa para controlar o vário e valgo do pé. Então, talvez uma SMO, né, uma órtese supramaleolar, para quem não conhece, fosse suficiente, assim. Mas órtese articulada em mielo, assim, ao meu ver, não tem nenhuma indicação, né?